aqui, ó. São 9 horas e 23 minutos. Vamos atualizar, então, os números, as chances de título e tal. Esse aí é o espião estatístico, né? Porque eu vi que tem também o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, né? Que também trouxe os números deles. Mas a gente tem usado aqui o espião estatístico desde o início e vamos seguir. Esse número voltou a crescer do Botafogo, né? Esse número voltou a crescer, ele andou dando uma diminuída naquelas rodadas que o Botafogo estava sem ganhar, e agora é 80,8%. No Data Carecation, a gente vai ter que atualizar esses números em breve. Então, André, eu te perguntei e você tinha falado, se não me falha a memória, 85 no Data Sim, Carecation. sim, eu acho que é um pouquinho mais do que isso. Acho que é um pouquinho mais. E eu tiraria, assim, um pouquinho de cada um. Um pouquinho de Red Bull Bragantino, um pouquinho de Palmeiras e um pouquinho de Grêmio. Tira aí um 1% de cada um, já vai bater lá, vai ter 83,8. Tá bom. Eu acho que é por aí. Eu não acho que seja só 80% não. Agora, tem gente que não entende de estatística nem de probabilidade. Fala, mas você disse, né, se for campeão, mas você disse que tinha 80%. Pois é, 80%, não 100. O cara só vai errar uma previsão, uma estatística, se ele falar 100% e acontecer outra coisa. Por exemplo, na estatística que vocês colocaram aí, o Atlético Paranaense não tinha chance. Tem. 0,6. 0,6, mas tem. O Fluminense também, Fortaleza 0,7. Eu acho que é do Flamengo. Qual que é a pontuação? 44, né? 44, Flamengo? Será que com a entrada do Tite não ganha um... Então, mas no modelo que eles usam aqui, a entrada do Tite não entra. Não tem essa subjetividade. Eles não colocam aspectos esportivos de notícia do dia a dia. Eles pegam mais histórico de confrontos, possibilidades, os confrontos diretos que tem e tal, né? Média Porque, do desempenho do time ao longo do campeonato usando gols esperados e outras métricas. pois é, então, é justamente essa a diferença dessa turma que é focada nos números para o Data Carecation. O Data Carecation leva em conta essas informações, esse noticiário. Então, o Data Carecation, me desculpa, galera do Espião Estatístico, galera da Universidade Federal de Minas Gerais e tal, o Data Carecation é muito mais confiável. Muito mais. Tem muito mais conteúdo. 85. Ó, o Flamengo, eu colocaria 2%. Aí o cara fala, pô, André, mas o Flamengo com o Tite dobrou a chance de. Dobrou porque era pequena, né? Foi de 1 para 2. Eu tiraria um pouquinho do Grêmio, um pouquinho do Bragantino, um pouquinho do Palmeiras. Tiraria um pouquinho de todos eles. Fortaleza, Fluminense, Atlético Paranaense. Pô, Fluminense e Atlético Paranaense tem 41. São 14 pontos a menos que o Botafogo. 14 pontos a menos. De qualquer forma, eu acho que o Flamengo, por exemplo, ele pode ter uma arrancada. Eu acho. Vai mudar o treinador, vai ter lá um fato novo. Eu acho. Acho muito provável? Não. Não. Não acho muito provável. Mas pode acontecer. Vamos aguardar. E as chances de rebaixamento lá? Essas as chances de permanecer. Ah, 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 ah. Acho que não, hein? Não, então, André, antes de você dar o seu pitaco aí no Data Carecation, eu quero ressaltar só o fator interessante aqui, que é o seguinte: Vasco, Goiás, Santos, Bahia, todos eles com mais possibilidades de permanecer
do que de cair. Então, assim, todo mundo pode olhar o copo meio cheio, entendeu? Especialmente Vasco e Goiás, que estão na zona nesse momento, né? Então, assim, e aí isso vai de encontro, de certa maneira, com aquilo que você estava falando de uma possível surpresa, né? Você vai juntando as porcentagens das surpresas, todo mundo tem ali um pouquinho de chance. Surpresa que a gente fala no sentido de alguém que parece que tá fora da briga, mas pode eventualmente cair. Você vai juntando essas porcentagens, e aí, quem sabe, um desses não venha, né? Você estava falando do canal de cortes e tudo mais. A gente subiu ontem um trecho que você fez essa análise, né? Que você achava que Vasco, Bahia e Santos, os três vão conseguir escapar, mas você não sabe quem é que vai cair no lugar deles. Pois é, eu tô mais ou menos como espião estatístico. Eu tô achando que tem mais de 50% de chances de Vasco, de Bahia, de Santos ficarem na Série A. Mas alguém precisa cair. Alguém precisa cair. Então provavelmente eu vou errar, né? Agora, eu acho que tem muita porcentagem aí para Corinthians e Inter, hein? Ah, André, mas então você tá dizendo que eles têm muita chance de cair? Não. Mas eles também não têm tanta chance assim. Eu acho que poderia diminuir um pouquinho. Ah, André, eu acho que. O Inter não. O Inter não. O Inter eu acho que. Mas o Corinthians. O Corinthians, sim, cara. O Corinthians eu acho que corre risco. O Corinthians tá correndo risco. O Corinthians ainda não apresentou nada de melhor com o Mano. E é assim mesmo, porque da noite pro dia as coisas não acontecem. A culpa não era só do Luxemburgo. Eu vivia falando isso aqui. Vivia falando. E assim, tem que tomar cuidado. Tem que Eu... tomar cuidado com o seu Cruzeiro. Como é que tá aí, Cruzeiro? Então, 87. Por exemplo. eu desci aqui justamente para mostrar isso, ó, que Cruzeiro e Cuiabá, que tem um jogo a menos, podem ter essa porcentagem ainda alterada, né? Porque tá com esse joguinho para fazer. Mas o Cuiabá aqui já, segundo os números deles, com 97 e o Cruzeiro com 87. Eu acho demais, cara. Eu acho muita chance de permanência. Eu acho que o Cuiabá corre risco, o Cruzeiro corre mais risco, o Corinthians corre mais risco. Até o Santos. Até esses times que eu acho que vão escapar, 70% de chance de ficar. Mas é assim, eu não sou matemático, né? O Então, Data André, Carequiche. mas é aquilo, André. A gente já tem dois praticamente rebaixados. Perfeito? Sim, Nós temos dois praticamente rebaixados. E aí sim, você tem duas vagas. Ou seja, sim. é como se essas duas vagas tivessem que ser preenchidas pelos outros times. Então, você tem ali a porcentagem a ser preenchida. Então, acaba que todo mundo tem uma chance relativamente alta, porque você tem muitos candidatos para poucas vagas. Eu acho que dá para compreender esses números, entendeu? Eu acho que. Eu acho que matematicamente eles são facilmente compreensíveis. Tem uma explicação. Tem uma explicação, né? Matematicamente. Então, É mas que a gente, analisando a bola e o momento. é, Vamos ver, então, vamos eu não acho que esteja eu não acho Você acha, você absurdo. acha que o Goiás tem mais chance de ficar na Série A ou de cair? Ah, eu acho que o Goiás tem mais chance de cair. Então está errado o número. Não, perfeito. Mas acho que É? é o único que eu discordo. Eu botaria o Goiás, tipo, sei lá, uns 45, 40. Eu Tá. acho que o resto Justo. tá justo, entendeu? Acho que o resto tá justo. Sim, sim, sim. É justo. Vamos aguardar, porque é muito mais do que o número isolado, a gente ver essa tendência, né, do número. Por É, exemplo, o Botafogo estava numa tendência de queda e agora voltou a crescer. teve um resultado muda tudo às vezes. O resultado. E você veja, o Santos foram 3 resultados. Foram 3 vitórias. Então, assim, hoje eu tenho dificuldades para colocar os outros 2 rebaixados, além de Curitiba e de América. Eu acho o Goiás, mas não. Vamos aguardar, né? Vamos É, aguardar. André, é aquilo. Todos os times que estão aí nessa briga, eles têm que, entre boas aspas, ignorar esses números, focar em somar ponto. Isso aqui é pra gente, pô, especular, falar groselha, pro torcedor, pô, se encher um pouquinho mais de esperança, se preocupar mais. Quem tá lá em campo, quem tá lá trabalhando, tem que, ó, fechar essa aba e falar, irmão, vamos jogar a bola,
vamos ganhar ponto, vamos buscar os resultados, porque você não tem que ficar olhando para porcentagem. O campo não se importa com essa matemática. É isso, a 27ª rodada do Brasileiro, só na quarta que vem, emocionante, maravilhosa, porque a gente vive falando aí, né? A CBF vive falando que agora não tem mais jogo do Brasileirão na data FIFA. Mas tem no dia seguinte, né?